falar sobre algumas coisas sobre o nosso Deus Santíssimo, né? A gente vê que o Pai, né, está no trono com seus adoradores, né? E em volta o Filho aparece como o único digno de tornar o livro e revelar o mistério de Deus, né? Então a gente podemos ver em capítulo 5, do versículo 8 ao 14, é Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 ao 14, que fala: e quando tomou o livro, e quantos seres viventes, os ouvintes e quatro anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tende cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoando novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nações. Para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujos números eram a multidões de milhares e milhares, e proclamava em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória, e louvor. Então ouvi e que toda criatura que há nos céus e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja louvor e honra, e glória, e domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostravam-se e adoraram. Então aqui a gente vê sobre esses capítulos de Apocalipse, aqui a gente vê que este relata, né, sobre as mais impressionantes cenas, né, de louvor registradas aqui nessa escritura. Os quatro seres viventes, né, que são as criaturas mais próximas de Deus, que são os 24 anciões, né, representam o povo do Senhor, e prostra-se diante do Cordeiro e começa a cantar louvores, e depois milhões de anjos acrescenta, né, as suas vozes e adoração, como adora ao Deus perfeito, e usa sete número que completou a palavra de louvor perfeito para a honra de Jesus. Então aqui a gente vê que o nosso Senhor Jesus, aqui nesse contexto do Apocalipse, ele é louvado com bastante honra e glória e louvor. Então aqui a gente podemos pensar sobre todas as coisas que caracteriza sobre o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor, né? Então aqui a gente vê que são várias características perfeitas numa pessoa só. A gente vê que só o Senhor Deus que merece, né, todas essas palavras perfeitas que vêm uma atrás da outra, significado sobre Jesus, né, que fala, né, sobre poder e riqueza, sabedoria, força e honra, né, e glória. Isso aí seria os próprios anjos lá no céu falando sobre o Senhor, né, proclamando, né, e fala que tudo isso, né, eles falaram sobre isso também através da morte de Jesus Cristo, que Jesus venceu na sua morte na cruz, e os anjos fizeram festa no céu, porque na verdade ele venceu esse mundo, né, de uma maneira perfeita, que jamais alguém conseguiria vencer, né, que seria santo, sem pecado, sem defeito. Então houve grande festa no céu, né? Então a gente vê Apocalipse capítulo 5, versículo 12 aqui, fala: proclama em grande voz, digno é o Cordeiro, e foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e louvor, né? Então a gente vê que Jesus Cristo não é uma pessoa simples, que andou nesse mundo como ele andava ali na Galileia, como se estivesse andando ali naquele fundão da Galileia, como uma pessoa mais simples. Ninguém daria muita coisa para ele, mas jamais muitas pessoas poderiam imaginar que ele seria o salvador do mundo, né? E nele estaria todas essas qualidades, né? Que seria honra, poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê que ele foi louvado, né? E fala que até sobre as criaturas no mar prostrava esse louvor a ele. Então a gente vê sobre o poder de Jesus Cristo, né? A gente podemos pensar sobre com todas as criaturas que existem no mar, né? A gente não sabe nem contar quantas, né? E fala que até sobre o mar as criaturas elas prestavam honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê sobre
essa adoração perfeita, né? A gente vê que são uma das adorações mais perfeitas que eu já vi seria sobre o nosso Senhor Jesus, seria aqui nesse texto de Apocalipse, né? Então a gente fala sobre a adoração das alturas do céu, e das profundezas e do mar e seres viventes que falam amém, né? Aqui em Apocalipse capítulo 5, o versículo 13, que fala: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, e seja louvado, e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, né? Então aqui a gente podemos ver, né, como fala o contexto, né, que até as criaturas do mar prestavam honra e glória ao Senhor, né? Então aqui a gente vê, se a gente for pensar também sobre esses 24 anciões que falam seria sobre o povo de Deus, né? Seria aquelas pessoas, né, que até já morreram, né, que pertenciam ao Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente poderia que essas pessoas sendo salvas, ela ia prestar honra e glória ao Senhor, né? Podemos pensar também sobre os anjos do céu. Então aqui a gente podemos ver que o Senhor que nós seguimos, ele não é um Senhor vazio, né? Ele é um Senhor cheio de honra e glória, e ele é prestado muito louvor e honra, né? Então a gente podemos pensar sobre as pessoas que vivem aqui no mundo. Muitas vezes a gente se sente vazio, né? Muitas pessoas entram até em depressão, fica muito chateado e triste por causa de muitas das coisas que podem estar acontecendo, né, em nosso redor, né, sobre os problemas que dessa vida, né, cotidiana, que deixa as pessoas tristes. Mas a gente vê que nós seguimos o Senhor, que ele não é vazio. O Senhor, ele é cheio de honra e glória, e ele tem essa honra e glória, né, cheio de louvor, que ele tem o poder suficiente para preencher cada um de nós, quando a gente estiver no vazio e precisando dele, né, pedindo por socorro, né? Então a gente podemos ver que vale a pena, né, servir esse Senhor, né, cheio de poder e honra e glória, né? E graças a Deus por isso, né? E isso aí que nos anima, né, a nossa fé, saber que servimos um Senhor assim, um Senhor que não é vazio, um Senhor que é cheio de honra e glória, né? A gente vê que até Jesus Cristo, quando ele andava pregando no mundo, e às vezes que as pessoas estavam duvidando dele, muitas pessoas querendo até criticar ele falou: se o meu povo parar, essas pedras vão clamar o meu nome. Então a gente vê que Jesus está falando sobre o poder dele, ele poderia fazer até as pedras clamar e dar honra ao nome dele, né? Então a gente vê que é um poder que é fora do normal, né? Então a gente vê que esse Senhor que nós serve, ele tem um poder assim que é extraordinário, né? Então a gente vê que Apocalipse mostra sobre esse poder e essa honra que ele tem, né? E a gente vê que qualquer pessoa que já visitou o mar entende a ideia de onda constante, uma após a outra, elas vêm sem parar, né? Então a gente vê que uma pessoa, ela vai num mar agitado, a gente vê que vem uma onda atrás da outra, assim, ela não para. E desse jeito é o nosso Senhor no céu. Ele é cheio de honra, de louvor, que ele fica levando ali aquela honra e louvor e cante sobre ele 24 horas, de dia e de noite, os anjos ficam cantando louvor e prestando honra e glória ao Senhor. Então a gente vendo que o Senhor, ele dá o exemplo aqui, como a gente vê uma onda constante uma atrás da outra, assim é o nosso Senhor no céu. A gente vê que o nosso Senhor, ele é preenchido de amor e adoração. E ele merece tudo isso, né? E cada um de nós também devemos prestar essas honras e adoração a ele, do jeito que ele merece, né? Então a gente vê que é constante os seres viventes dos 24 anciões que proclamam sem descanso, né? Então a gente vê que esses 24 anciões que proclamam sem descanso significa sobre os santos, né? Servir ao Senhor. Então eles falam: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, né? Então a gente podemos ver que o Senhor, ele recebe esses cânticos no céu, né? Programando o nome dele, falando que ele santo, santo, santo é o Senhor. Então a gente vê aqui na sua própria escritura, né? A gente vê que fala assim sobre, logo na palavra de Deus, aqui no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, que fala: E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, e proclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a gente vê que o nome do Senhor, ele é proclamado no céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então a gente vê quem é que nós servimos. Servimos um Deus que é santo, santo, santo. E como é que é a característica do Senhor? Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso é o nosso Senhor. A gente vê que vale a pena
servir um Senhor assim, porque Ele é santo, Ele é todo-poderoso e Ele é cheio de honra e glória, né? Ele tem um poder que jamais conseguimos explicar o poder e a honra de Deus, né? A gente vê que Deus, Ele é maravilhoso, né? Então aqui a gente podemos entender sobre isso, né? E as multidões dos vencedores também servem dia e noite, né, no santuário de Deus. Então a gente vê que dia e noite no santuário de Deus as pessoas vai servindo ao Senhor. Então a gente podemos até imaginar, né, sobre um dia de hoje, a gente vê que várias congregações elas estão cantando louvor ao Senhor, a gente vê que tem várias pessoas orando ao Senhor, então a gente vê que o Senhor, ele não é um Senhor vazio, é um Senhor que está sempre as pessoas proclamando Ele e buscando a Ele, porque sabemos que Ele é o único Deus que pode nos salvar e Ele merece essa honra e glória, né? E graças a Deus por isso, né? Porque Ele é o nosso Senhor Deus, né? E cada um de nós devemos fazer isso também, né? Então aqui a gente podemos pensar também sobre alguma coisa que a gente vê sobre Salmo também, ele busca muito sobre a honra e o poder de Deus, né? Então aqui a gente podemos ainda olhar ainda Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 14 a 17. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14 a 17, que fala: Respondi-lhe, respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. E eles então me disse: são estes que vivem em grande tribulação, levam as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. A razão por que se acha diante do trono de Deus e os serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele aos seus tabernáculos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem a dor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os aposentará e o guiará para as fontes e da água da vida, e Deus lhe enxugará os olhos e toda a língua, né? Então aqui a gente vê sobre uma situação que a gente vê que até os anjos de Deus vê outras pessoas cantando o nome do Senhor e fala: quem é esse? Eles falam assim: é aqueles que passaram por sofrimento, né? E veio, conseguiu a salvação diante do Senhor, né? E aqui a palavra de Deus fala sobre aquelas pessoas que foram salvas por Ele. Ele fala que não vai passar mais por calor, por fadiga, e não vai ter mais fome, e não vai ter mais os problemas cotidianos que a gente tem. Então a gente vê que não vai ter mais sofrimento na terra sobre aquelas pessoas que vai ser salvas. Então vai ser só honra e glória diante do Senhor sobre aquelas pessoas que vai ser salvo, né? E aqui fala, né, que Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Você imagine, né, a pessoa que for ser salva e ela vai chegar chorando diante de Deus e o nosso Senhor vai enxugar as lágrimas dos olhos, né? Porque como se fosse um conforto, né? Então jamais você vai passar por mais sofrimento, né? Você não vai sentir mais dor, não vai sentir mais fadiga. E esse cansaço que a gente sente de cotidiano, da gente, muitas vezes a pessoa trabalhando, muitas vezes a pessoa está lá no trabalho, que nem eu trabalho 12 horas, eu fico em pé, às vezes minha perna dói, eu tenho que continuar ali em pé, aquela fadiga, às vezes não vê na hora de ir embora para poder ter um descanso, um refrigério para as pernas. Então a gente vê que quando a gente for salvo diante de Deus, essas coisas não vai acontecer mais, você vai estar livre de todo o sofrimento, né, de dor e cansaço, porque Deus vai tirar tudo isso, né, porque Ele tem o poder. Então essas pessoas que vai estar 24 horas proclamando o nome dEle e honrando e cantando louvor a Ele, essas pessoas não vão se sentir cansaço por isso, porque o poder de Deus vai estar sobre essas, porque Deus tem o poder de tirar o cansaço, né, essas pessoas vão estar firmes servindo a Ele, né, então aqui a gente podemos pensar, né, sobre essa maravilha, né, que é servir o Senhor, né. Então a gente podemos pensar sobre Salmo, né, como suspira a costa da corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, né, que se fala Salmo 42, do versículo 1 ao 3, né, fala no versículo 1 e também fala no versículo 3. Então a gente fala sobre essa situação aqui, a gente podemos ver em Salmo 42, Salmo 42, do versículo 1 que fala: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então aqui fala o desejo do salmista, né, que de corar como servir a Deus. Ele fala que sinto o desejo de servir a Deus, né, como as correntes das águas, que é uma coisa constante, uma coisa forte, né? Assim ele deseja servir o Senhor, né? No versículo 3 fala assim: as minhas lágrimas têm sede do meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente, teu Deus, onde está? Então ele fala sobre as minhas lágrimas que têm sido do alimento, né? Que é de Deus. De dia e de noite ele sola o Senhor, né? Então ele fala que constantemente, né? Ele se sente
triste, né? E quando as pessoas vê sobre algum sofrimento que as pessoas aqui na terra passam mesmo, e o filho daquelas pessoas incrédulas fala: o teu Deus onde está, né? Então ele se sente triste por isso, porque na verdade ele tem aquela confiança em Deus e sabe, né, que o seu Deus ele é maravilhoso e o Deus dá conforto, né? Então a gente podemos também ver aqui em Salmo 42, versículo 10, aqui a gente vê assim, fala: esmigalhe-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está, né? Então, aqui a gente vê, né, que ele se sente assim como se esmigalasse os seus ossos, né? E ele se sente insultado quando as pessoas vê o sofrimento dele e falam: e o teu Deus onde está, né? Como se fosse assim, duvidando, né? Então, aqui a gente vê que os servos do Senhor aqui nessa vida, aqueles que foram fiel a Ele, também aqui nessa terra, eles passaram por sofrimento, porque muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes a pessoa pensa que a pessoa se vira a Deus aqui nesse mundo é só conforto e alegria, e muitas vezes as pessoas não entendem o sofrimento do justo. Então, muitas vezes ele acaba duvidando, né? Você está servindo um Deus para quê, sendo que você está sofrendo, tendo algum problema, né? Então, aqui a gente podemos ver que ele ficava triste por isso, né? Porque na verdade ele se doía por causa da situação que ele tinha em Deus, né? Ele falou: meu Deus, o meu Senhor jamais merece ter essa dúvida, né? Pelas pessoas, né? Então é que a gente podemos pensar que os servos do Senhor, no primeiro século, também passaram por isso, né? Por grande tribulação, né? Sobre a perseguição feita, né, contra os cristãos, né? Sobre o governo do imperador romano e Domiciano, né? A gente vê que muitos cristãos naquela época serviram a Cristo, e por eles servir a Cristo eles acabaram morrendo, né? Então a gente podemos até pensar sobre uma pessoa que foi um carrasco, né, que seria Nero, né? A gente vê que Nero ele prendeu os cristãos e ele pintava os cristãos de pinche e pendurava os cristãos de cabeça para baixo e metia fogo, né, como se fosse incendiar seu jardim com aquelas pessoas que serviram a Cristo. Então a gente vê que foi um dos maiores carrascos que teve, né? Então a gente vê que para muitas pessoas que olhavam aquilo, muitas vezes eles pegavam e pensavam assim: olha a situação dessas pessoas, né? Onde está o Deus dessa que está sendo pendurado de cabeça para baixo, sendo queimado, né? Muitas vezes eles podiam pensar assim, né? Mas aquelas pessoas que estavam sendo fiel, servindo a Deus, a gente vê que na verdade ela estava começando uma vida só de alegria e conforto diante de Deus, porque eles estavam sendo salvos pela sua fé, né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a derrota na vida das pessoas para a gente, muitas vezes pode ser uma honra diante da glória do Senhor, né? Pelo menos para aquelas pessoas naquela época, né? A gente vê que muitas vezes, na vista das pessoas, eles foram derrotados, mas na verdade eles estavam, né, ficando firme com o Senhor e no caminho da salvação, morrendo por causa de Cristo. Então aqui a gente podemos pensar e podemos pensar também que o foco desse estudo que foi mais sobre o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui a gente vimos que o nosso Deus, ele não é um Deus vazio, né? Se nós parar, como é que vai estar o nosso Deus? Cheio de honra e de louvor lá nos céus com os anjos e outras pessoas que vai estar mais firme do que nós, prestando louvor a Ele e cantando Ele e orando e firme nele. Então a gente podemos que o nosso Senhor não é vazio. O nosso Senhor ele é cheio de honra e glória. A gente vê que muitas pessoas que são vazias, muitas vezes somos nós, por causa dos nossos problemas, por causa dos nossos defeitos, e talvez muitas vezes por nossa falta de fé, né? Falta de confiança. Muitas vezes a gente vamos ter problema e vamos estar lá para baixo. Mas o Senhor que nós servimos, ele não é vazio. Ele é cheio de honra, de glória, de poder e de riqueza, né? Como mostrou aqui no versículo. E ele, quando vê a gente sofrendo, mas se a gente estiver justo, querendo servir ele com aquela fé, com certeza ele tem um poder e honra de glória para preencher nosso coração e dar conforto para nós na hora que ele achar necessário, né? Então a gente vê que devemos confiar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele merece toda a honra e toda a glória, né? E a gente devemos estar pensando nisso, né? A gente vê que vale a pena o esforço de cada um de vocês que se deslocaram dos seus lares para vir aqui, para prestar honra e glória ao Senhor, para poder servir o Senhor, porque o Senhor merece. E uma das melhores coisas que a gente faz é deslocar do nosso lar e caminhar por Jesus Cristo. Devemos caminhar sempre para a nossa salvação, né? E devemos estar sempre orando um pelos outros, que o Senhor, na verdade, está sempre orando, olhando para a nossa vida e olhando para a nossa vida. Sabemos que o nosso Senhor Deus, Ele é todo poderoso e Ele merece todas essas honras, todas essas glórias, né? O Senhor, Ele é cheio de honra e de louvor, né? A gente podemos ver que o poder do Senhor é muito maravilhoso.